Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes de 2025. Eu tô muito animado, eu tô muito feliz com esse ano. Acho que teve muita coisa boa passando no cinema. Eu imagino que tenha tido muita coisa ruim também. Só que assim, se você gasta seu dinheiro pra ir ver o live action da Branca de Neve ou pra ver o quinto filme da franquia Jurassic World e sai decepcionado, a culpa é completamente sua, pô. Eu não posso fazer muita coisa por você. Eu não passei perto desses filmes, então por conta disso, a maioria das coisas que eu assisti foi no mínimo interessante. Até teve bastante filme que eu não gostei, mas que muita gente gostou, mas que eu saí com a sensação de tipo, pô, legal, valeu a pena ter vindo. E foi difícil demais fazer essa lista, meu coração se partiu ao meio, em mil pedaços, mas eu quis também usar um critério de falar de filmes que não foram tão comentados assim no ano, ou de filmes que eu sinto que precisam de uma defesa. Então, por exemplo, Superman eu gostei muito, mas todo mundo falou que gostou muito de Superman. Ou Uma Batalha Após a Outra também, vai estar em todas as listas, então eu vou poupar vocês desses comentários repetidos. O primeiro filme da minha lista é A Natureza das Coisas Invisíveis, da Rafaela Camelo. Isso! Você sabe o que, que tem naquele andar restrito? Cadáver Glória! de gente morta! E eu que sou estranho que faço uma pergunta completamente razoável! O filme parte do ponto de vista de duas meninas que estão convivendo e passando as férias no hospital. Uma porque a mãe trabalha lá e não tem com quem deixar a filha, e a outra porque a bisavó tá internada. É um filme que vai discutir o luto a partir desse olhar infantil, mas de uma forma que também passa pela questão familiar dessas mulheres numa posição de liderança de suas famílias. Elas não têm pai presente, nenhuma das duas meninas, então é uma responsabilidade nos dois fatores, né? Tanto o trabalho quanto na vida pessoal, e tem muito carregamento nisso. Até que na metade do filme, elas deixam o hospital e vão para um retiro onde elas se conectam com a sua espiritualidade, e aí o filme passa a ser outra coisa e passa a falar de morte de outro jeito. Eu fiz uma matéria sobre esse filme para a Folha de São Paulo e para isso eu conversei com a diretora e com as atrizes adultas que me falaram sobre ser realmente um filme político, né, por abordar questões como transexualidade, espiritualidade, religiões de matriz africana de uma forma geral, de um jeito muito comum, cotidiano. O filme não faz um grande alarde em cima disso, é só algo que passa pela vida dessas personagens. Então a maneira como o filme amarra espiritualidade dentro de um tom político e muito contemporâneo, para mim foi ser um filme muito marcante, tocante e um dos melhores do ano. Avatar Fire and Ash, de James Cameron, com certeza é a aventura cinematográfica que eu tava precisando pro meu final de ano. Como é bom ver o James Cameron filmar. Como é bom ver ele filmar Avatar, uma franquia que ele é apaixonado, uma criação que é encantadora em todos os sentidos e que encanta quando você vai no cinema assistir. É realmente tocante assistir um filme do Avatar aqui no ponto de vista das imagens. É lindo. E a história é sempre forte, é sempre uma história familiar, com muita dose de emoção, com uma carga emocional, uma carga dramática pesada ali. Ele constrói aqueles personagens, os Na'vi, de uma forma tão especial e eu diria até humana, mas é uma coisa além da humanidade, né? Tem uma cena nesse filme em que o protagonista precisa fazer um sacrifício envolvendo um dos seus quase filhos ali. E é uma cena tão tensa, tão dramática, e o James Cameron constrói o seu personagem principal de um jeito que você não faz ideia do que ele vai fazer. É arrepiante a forma como ele construiu tanto personagem interessante em um universo tão interessante, tão gigantesco assim, né? Tem uma vilã nesse filme que rouba a cena, ela é simplesmente do mal, uma pessoa ruim, que faz coisa ruim. Eu achei foda, porra. E tem gente que reclama que ele recicla roteiro. Que se foda que ele recicla roteiro, sabe? Eu sinto tudo de novo. E se ele quiser lançar um Avatar por dia, pra mim tudo bem, eu vou estar lá pra aplaudir, porque não importa se a história é, é reciclada, se existe isso já em outros filmes, porque nenhum filme no cinema hoje vai ser original. Eu não peço essa originalidade em nada. Eu peço autenticidade na forma de você contar.
como você vai contar isso de uma forma que fique dramático e que atravesse o espectador. E o James Cameron sempre consegue me atravessar em todos os filmes que ele fizer, mas em Avatar ele é gênio. E acredito que esse filme é o meu favorito dos 3 Avatar que ele já lançou e que ele lance o quarto logo. Seguindo a lista com o filme norueguês Dreams, que infelizmente teve uma estreia muito tímida aqui no Brasil. Ouvi pouca gente falando sobre esse filme. Eu sei que ele faz parte de uma espécie de trilogia do diretor. Quer dizer, é uma trilogia, mas que não tem relação um filme com o outro, né? É uma trilogia mais no conceito ali das obras. Mas aqui a gente vai acompanhar uma jovem estudante que se apaixona de forma platônica pela sua professora, e dessa paixão platônica ela vai escrever um livro. Mas não fica muito claro pra gente se o conteúdo daquele livro é verdade ou se são coisas que aconteceram só na cabeça dela. E fica uma sensação de que a menina principal do filme, ela meio que acredita nas histórias que ela mesma está inventando. E isso se conecta tanto com a pós-verdade que a gente vive no mundo de hoje, um termo que está tão associado a questões políticas, né? E como a gente escolhe o que a gente vai acreditar com tanta notícia rolando no mundo, mas que numa geração tão cronicamente online, serve também para as relações de cotidiano. E aqui nesse caso a gente tem uma menina apaixonada pela professora e que crê do fundo da alma dela que é recíproco, sem ter nenhuma evidência de fato disso. Mas ela narra, ela escreve de uma forma que você também começa a se questionar se aquela relação realmente foi só uma imaginação dela ou se foi consumada. Então é muito louco pensar nisso, é muito louco pensar como esse filme entendeu esse conceito tão complexo que eu acho bem associado à geração Z, né? Eu escrevo sobre a geração Z na Folha de São Paulo, então eu entendo bem essa questão de estar hiperconectado na internet e como isso acaba afetando as nossas relações pessoais também. E pra mim o filme é exatamente sobre isso, e por isso é um filmaço, um dos melhores do ano. O próximo filme da lista é A Dança das Raposas. Eu também sou apaixonado por esse filme. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que assistiu. Pra vocês terem noção, tinham me falado sobre esse filme no meio da Mostra de Cinema de São Paulo. E aí eu vi que tinha uma sessão 1 hora da tarde no cinema mais próximo do meu trabalho. E aí eu assisti durante meu horário de almoço, voltei atrasado, mas eu saí do cinema completamente embasbacado com a potência emocional desse filme aqui. A Dança das Raposas vai contar a história de um menino que é um lutador de boxe muito promissor. Ele, inclusive, tá na seleção do país dele. Ele é muito famosinho na escola que ele estuda, porque é uma escola de atletas, né? E lá ele se destaca entre esses meninos que já são muito bons e que tem um ego enorme, mas ele passa por uma experiência de quase morte. Ele cai de um penhasco e depois disso ele sente uma dor que não sai de dentro dele, muito associada à ansiedade, mesmo os médicos dizendo que tá tudo bem com o corpo dele, que tá tudo bem com o braço dele, ele não consegue mais ser uma pessoa violenta. E ele começa a questionar duas coisas. Primeiro, por que eu tô batendo nos outros? Por que eu tô socando a cara desse cara aqui? E também ele começa a se questionar da onde veio essa vontade dele de se tornar atleta, essa obsessão, e se isso é realmente uma coisa dele ou se foi uma coisa que foi imposta pra ele. Então é um filme de um jovem garoto entrando em crise com tudo aquilo que ele acreditou a vida toda a partir de uma experiência muito traumática. Eu vou ter que vir fazer a defesa de Amores Materialistas, filme da Celine Song, que eu já tinha me apaixonado por ela a partir de Past Lives, que foi seu primeiro longa-metragem. E o Amores Materialistas foi um filme muito injustiçado, na minha opinião, mas que eu também entendo que foi um pouco culpa da sua divulgação. Na época todo mundo achou que ia ser um tipo de filme, e chegando no cinema, eles entregaram um filme que eu acho parecido com o que eles prometeram. E aí que tá o problema, porque tava todo mundo meio assim, peraí, a Celine Song vai lançar uma comédia romântica? Não, não é possível isso, né, galera? Vai ter alguma pegadinha, vai ser um filme com uma virada emocional muito grande, vai ser um filme que vai propor uma crítica de forma mais direta, de forma mais radical. Mas acontece que eu vejo que o filme ele faz uma crítica tão pontual ao nosso método de relacionamento contemporâneo e os nossos padrões de compatibilidade que pra mim foi uma pedrada. Eu acho que poucos filmes conversaram de forma tão honesta sobre se relacionar no século XXI com esses padrões, com essas metas, e
eu quero uma pessoa que tenha tantos metros de altura e que receba tanto, e a nossa compatibilidade vai se dar a partir disso. A questão de como o filme compara o amor ao encontro e ao dinheiro, à possessão, e como se realmente fosse uma posse, algo a ser investido e não nutrido naturalmente, é muito. É muito interessante, assim, sabe? Eu acho que o filme tem alguns problemas. Definitivamente a Dakota Johnson não chega a ser uma das melhores atrizes do mundo, e isso talvez tenha atrapalhado a obra, mas também acho que a personagem é meio sem sal, então até que combinou com a Dakota Johnson, assim, pra mim não foi um problema. Então eu vim, acima de tudo, fazer a defesa desse filme. Eu talvez não colocasse ele na lista se tivesse todo mundo curtido no mesmo tom que eu curti, mas como ele tá aparecendo em muitas listas de piores do ano, eu vim aqui defender o meu queridinho. Sigo falando de Mirrors Number 3, do Christian Petzold. Eu não sei como falo o nome desse filme, desculpa. Infelizmente, esse também tá sem distribuição por enquanto, sem data, né? Mas ele com certeza vai chegar no Eixo Rio-São Paulo em algum momento. E depois ele deve ir pro catálogo do streaming da Imovision. Que conta a história de uma mulher que sofre um acidente de carro no meio da estrada, num lugar meio afastado. Mas ela acaba sendo acolhida em uma casa com uma mulher que vive sozinha, em uma casa muito grande. E essa mulher constrói uma relação de muita afinidade com ela, quase de mãe e filha. Até que a menina que tinha sofrido o acidente decide ficar por lá e elas vão construindo de fato essa relação. A filha dessa moça mais velha tinha falecido, então ela tá enxergando na personagem principal a sua filha que faleceu. Então é um filme que fala muito sobre essa relação de espelho, né? É muito Hitchcockiano esse filme, não tem como fugir desse comentário, mas que é tocante justamente pela forma como ele tá trazendo essa questão familiar de um ponto de vista muito sutil. Ele é um filme muito dentro do tom. Ele é um filme com pouco clímax, assim. Ele não tem grandes viradas dramáticas. Ele é quase no mesmo tom ali o filme todo, mas que pra mim acabou funcionando nesse sentido pra ser mais natural. É um filme que é como todos do Petzold, tem uma suspensão ali da descrença com os fatos, né? Tipo, peraí, essa menina acidentou e ela começou a morar na casa de outra pessoa, mas assim, mesmo tendo esse fator ali do surreal pra a história poder acontecer, dentro da história é tudo muito natural. Mais do que realista, a palavra é realmente naturalidade. Todos os encontros e desencontros ali dos personagens, entre outros membros da família também, é muito cotidiano e muito verdadeiro, muito honesto. É um dos filmes mais honestos do ano, acima de tudo. Também curti muito o documentário Nada a Fazer, da Leandra Leal, que fala um pouco sobre a relação dela com a mãe, quando as duas estão morando juntas durante o período da pandemia, e as duas vão ter que lutar para manter de pé o teatro da família. É um documentário que, em alguns momentos, eu sinto que ele força um pouco a barra, mas essa relação familiar com a pandemia é um tema que me pega muito. Pra mim é muito forte esses filmes que falam sobre isolamento, então eu faço aqui essa menção honrosa. E outro filme que fala sobre isolamento que eu não poderia deixar de citar é Pecadores. Eu sei que vai estar na lista de todo mundo, mas eu amei ter visto esse filme no cinema. Eu fui 2 vezes, poderia ter ido 3, 4. Ele é emocionante, ele é forte e fala sobre várias coisas, né? Pecadores é um filme sobre invasão, é um filme sobre isolamento, confinamento e até sobre apropriação. Inclusive, eu fiz um vídeo pro meu TikTok sobre o cinema de terror negro e sobre como o tema vem voltado à tona, né? Principalmente depois do Jordan Peele. E aqui o Ryan Coogler constrói um filme de terror muito pautado no tema racial, de forma até melhor do que o Peele anda fazendo, assim. E isso é muita coisa, é muito grande. Pecadores pra mim é o grande filme desse ano. Não posso não falar de O Filho de Mil Homens, do Daniel Rezende, mas mais do que falar do filme, eu vou contar uma história um pouco pessoal. Eu tive em um bate-papo com o diretor do filme, onde eu conversei com ele sobre as cenas de sexo, que pra mim foram os momentos que eu mais me interessei pela história do filme, pela forma como o Daniel Rezende escolhe mostrar o sexo. Eu vou colocar um trechinho aqui do que ele respondeu pra minha pergunta. Adorei sua pergunta. Tiago, o que o filme quer dizer, que é um pouco a sua pergunta, eu queria tratar o sexo no filme, que na verdade permeia quase todas as personagens. O sexo, quando ele é visto de uma maneira que não tem o consentimento e as pessoas não estão ali
presentes, ele normalmente deixa marcas ruins. Tinham duas coisas que para mim eram uma premissa desse filme: não ter nudez feminina e ter 3 pintos. Era uma premissa. Eu queria botar 3 homens nos frontais, mas não ter um seio. Para mim, a cena de sexo mais importante no filme, que tem a ver com a tua pergunta, é a cena do Crisóstomo e da Isaura. Eu queria fazer uma cena de sexo como eu raramente vi na história do cinema. Que a cena fosse sobre olhar, sobre toque, sobre cheiro, sobre consentimento, sobre tempo, sobre estar presente. E geralmente tudo isso que eu falei, geralmente não pertence às cenas de sexo no cinema. Wake Up Dead Man, do Rian Johnson, mais um filme de Knives Out. Que franquia legal, que divertido. Como o Daniel Craig é um ator que se reinventa, né? E se diverte fazendo cinema. Ele como 007 é encantador, e ele aqui como Benoit Blanc é de novo fantástico. Ele sempre acerta no tom do personagem, no escracho. E aqui é um filme que pra mim é muito divertido, porque o cinema de mistério tem morrido quando ele se aproxima dos dias de hoje. Perceba como é muito raro você ter filmes de mistério, de suspense, de terror que se passem nos anos 2020 por conta do advento da tecnologia. Que hoje com um celular é muito difícil você fazer esses mistérios, né? Então os filmes acabam sempre indo para uma linha de acabou a bateria, quebrou o celular no meio da mata. Mas aqui ele usa justamente esse recurso da tecnologia do celular para, primeiro, fazer um comentário sobre como essa câmera parece que tá dizendo a verdade, mas e como a gente associou a filmagem à verdade, e não tem nada a ver, uma filmagem não diz nada. Por outro lado, também é um filme que vai justamente mostrar esse nosso vício pela hiperexposição, né? O melhor personagem pra mim do filme é o cara que fica o tempo todo filmando as coisas que acontecem. É pra mim o filme que melhor usa esse recurso da tecnologia pra contar uma história de mistério e continuar sendo uma história muito boa. Valor sentimental do Joaquim Trier é pra quebrar o coração de qualquer pessoa, né? Aqui a gente acompanha a história de uma jovem atriz de teatro que tem uma relação muito conturbada com o pai, que é um famoso e celebrado diretor de cinema, que parece que nunca enxergou direito a sua própria família, até o momento que ele a convida para protagonizar o seu próximo filme, e ela entra em um baita de um dilema moral. O decorrer dessa história e a construção desse filme vai mexendo muito com ela emocionalmente. É um filme gigante, os atores desse filme estão gigantes, eles são incrivelmente responsáveis pelo sucesso aqui dessa história, que pra mim escorrega um pouco. Mas nos momentos que esse filme é forte, ele é muito forte. Principalmente para falar sobre essa questão material dos nossos relacionamentos e do que não é material, do que a gente não pode tocar, e dessas relações familiares em que a gente não consegue nomear também. É muito difícil você dizer quais são os problemas que ocorrem com essa família em palavras e propor qualquer tipo de análise. Mas o bom do cinema é que ele te permite mostrar, e você assistindo fica muito claro a dificuldade dessa relação cotidiana e familiar. Então, é pesadíssimo, assim, gigantesco como filme. Pra mim, o problema fica quando ele tenta ser muitas coisas, mas mesmo assim ele é muitas coisas, então até que tudo bem. E eu fecho falando do meu filme favorito, Foi Apenas um Acidente. Eu já falei um pouco sobre ele no último vídeo do canal, que vai aparecer aqui no final, tem link na descrição, tu pode entrar no canal também. Meu Deus, cara, esse filme é muito forte, assim. Foi o primeiro e por enquanto o único filme que eu vi do Panahi. E quando eu assisti, quando acabou esse filme, o silêncio no cinema me lembrou muito o silêncio que estava na sessão de Ainda Estou Aqui, que eu vi um ano antes. Uma força amarrou todo mundo que estava naquela sala de cinema. Todo mundo saiu impactado daquela história sobre um grupo de ex-reféns, ex-pessoas torturadas pelo regime do Irã e que acabam encontrando o seu torturador, mas que entram em uma dúvida do que fazer com ele. Eles até têm uma dúvida se realmente é ele ou se não é. A partir daí a premissa do filme, e vai se desenvolvendo para uma história que conversa sobre vingança, mas vai para um outro lado que eu nem quero entrar muito em detalhes para quem ainda não viu o filme. Eu sei que muita gente ainda não viu,
mas, nossa, é difícil, é impossível você assistir Foi Apenas um Acidente e não ser mudado depois que o filme acaba mesmo. É um filme que fica com você na hora, fica com você no dia seguinte e tá comigo 3 meses depois. E eu acho que vai ficar os próximos 3 anos. Eu deixei na descrição algumas menções honrosas. E também, se você acha que tem um filme muito bom e que não apareceu na lista, pode ser que eu considere ele um filme de 2024, porque foi quando ele foi exibido pela primeira vez no Brasil, que no caso, ou às vezes é no Festival do Rio, ou no Festival de São Paulo, então por isso não apareceu nessa lista aqui, mas pode ser que ele apareça em outros momentos. Mas comenta a sua lista, o seu filme favorito do ano, qual que eu não comentei, que você quer saber o que eu acho, e a gente vai ter essa conversa super legal sobre cinema. Bom, gente, por hoje é isso, eu vejo vocês na próxima. Beijão.